Olá, professores! Olá, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, o nosso componente curricular aí, o População e Índices, aula preparada aí para a segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos. A gente espera que vocês aproveitem a aula, usem essa aula da melhor forma possível, tá ok? E depois, naturalmente, divulguem o nosso produto, repliquem essa aula aí, faz aquela propaganda legal, poxa, a aula do professor Osmar, a gente está trabalhando lá o População e Índices, é bastante legal, bastante interessante, tem bastante informações aí que a gente pode sentar, trocar uma ideia, conversar e replicar, né? Lembra que a gente está falando aí especificamente da estatística, de pesquisas estatísticas, e é algo muito recorrente, algo muito importante aí dentro da nossa rotina, dentro da escola. Então a gente sempre deixa o convite para vocês assistirem e replicarem essa aula, lembrando que ela fica disponível aí para todos no repositório. O nosso diretor vai colocar o título aí da aula de hoje, para a gente trocar ideia, conversar um pouquinho, e a continuidade da aula anterior, E hoje a gente vai falar um pouquinho, um pocão na realidade, sobre a margem de erro e nível de confiança em uma pesquisa estatística. A aula foi produzida por mim e também pela professora Roberta. O nosso aprofundamento curricular é o hashtag Quem Divide Multiplica. Estamos na unidade curricular de número 1. Os números também importam. Nosso componente é a População e Índices, como vocês sabem, e estamos aí integrando as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e arte. Eu sempre esqueço de falar arte, mas a arte entra aí também. E matemática e suas tecnologias. Então essa é a estrutura, Esse é o desenho do que a gente vai conversar com vocês aí nesses 30 minutos de aula. A gente sempre espera que seja bastante produtivo e que gere conhecimento significativo, ok? Sempre muito legal, quando vocês participam da aula e divulgam, A gente sempre ouve aqueles comentários: poxa, professor, a aula foi legal, a aula foi bacana, um tema bastante recorrente, bastante importante aí, que gera discussões produtivas, que geram discussões aí, que geram conhecimento, principalmente os jovens, Então a gente sempre elogia, eu pelo menos sempre elogio esse componente curricular, porque ele traz possibilidades diferentes, daquele modelo tradicional que a gente tem. Se você for buscar, for lembrar, se você acompanha as aulas aí do nosso aprofundamento, de quantas e quantas coisas, a gente já conversou, direcionadas aí para ciências humanas, sociais, integrada aí com essa parte matemática, e a gente, a nossa praia é exatamente essa, o nosso componente é analisar a população em índices, e índices é o quê? Índices é estatística, E estatística é matemática. Então a gente conversa, a gente foca especificamente em cada ponto aí da pesquisa estatística para dar um referencial, para dar uma base para você construir aí posteriormente trabalhos interessantes e apresentar para o seu professor, apresentar para a escola, A ideia desses aprofundamentos curriculares, para o ensino médio, especificamente aí para a segunda série do ensino médio, o ano que vem a terceira série vai entrar com esses aprofundamentos, Vocês, que serão terceira série aí do ensino médio, entrarão com mais outros componentes curriculares aí. E a ideia é exatamente essa, se desprender um pouco daquele modelo tradicional que a gente tem, se bem que ele continua aí, vocês sabem, vocês têm aulas específicas de matemática lá na formação geral básica, e ela é extremamente importante, mas nos nossos aprofundamentos curriculares a gente tem a possibilidade aí de sentar, conversar sobre matemática e mais que isso, conversar sobre questões ligadas aí à área de ciências humanas e sociais e arte também. Então é bastante amplo, é bastante significativo, pelo menos na minha concepção, e muito legal no aspecto aí de você poder trocar ideias e sair daquele modelo convencional de aulas. Beleza? Então, olha lá o nosso material, vocês estão bastante acostumados, a gente indica que esse é o nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, que se encerra agora no primeiro semestre, no segundo bimestre, aí a gente encerra essa atividade, as atividades propostas, as atividades integradas, foram 5, isso? Então a gente vai encerrar esse ciclo. Trabalharemos ali também a semana de estudos intensivos, a CEIA, semana de estudos intensivos, voltada aí para os nossos aprofundamentos curriculares, e já para o segundo semestre existe um planejamento aí, uma adaptação,
terminou esse aprofundamento curricular e a gente vai começar outro aí, a gente espera que seja na mesma linha de liberdade, né, entre aspas, aí, de produzir informações, de trocar aquela ideia com vocês, tá ok? Sempre lembrando que as aulas são produzidas tendo como referência o mapa, que é o material de apoio aí. Tudo bem? Então, temos ainda, tá, os componentes curriculares, ó, fechou para vocês, e aí já estão acostumados, né? Olha o que vai aparecer, subir os 4 de uma vez, né? O trabalho, política e pensamento econômico, a demografia e investigação das populações humanas, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, mudanças sociais, demografia e trabalho, e ainda o população e índices, respectivamente, professor Guerreiro, Russo, Maria Fernanda Maffei, o Tiago e o professor Osmar, ok? Temos aí ainda o quadro integrador que localiza a gente, né? Se isso fosse um mapa, vamos dizer assim, e né? A gente faz aí um trocadilho, né? Se fosse um mapa para que houvesse a localização, né? Estamos na atividade integrada de número 4, né? E o que acontece? O objetivo aí é planejar uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento, de todos, vocês já perceberam, né? Teve uma aula, inclusive, aí, que a gente trabalhou, integramos aí os componentes entre o população e índice e o demografia, né? Que é o componente aí do professor Russo. Então, perceba que é comum aí aparecer que a professora Roberta, né, produz aula junto comigo, já fiz aulas aí produzidas também com o professor Russo. Então, a ideia é justamente essa, integrar esses componentes e achar aí, né, aquele fio condutor que sempre leva a uma aula produtiva, a uma aula legal, dialogada, né? E você pode sair disso aí também, não tem problema nenhum, sempre lembra, a gente sempre tenta lembrar e fala para vocês, né, que a ideia do mapa, né, elas são sugestões de trabalho, elas não são imposições de trabalho. Então, a gente vem aqui, trabalha o material que o mapa indica, não é isso? Mas, assim, não existe um modelo engessado, vou seguir à risca aquilo que a gente sabe da realidade que cada escola enfrenta, né? Então, cada escola tem uma realidade, cada escola tem um modelo a ser seguido, que dá certo numa, não dá certo em outra, né? O que é sucesso numa escola, né, precisa de ajustes e adaptações em outra, né? E assim por diante. E essa é a escola viva que a gente tem, né? Sempre muito dinâmica. Ok? Vamos aos textos, então, a gente vai ler pausadamente aí para vocês, né? Esse texto ele dá a introdução da nossa aula. Em cima dele, aí, em cima dessas descrições, a gente vai conversar muito aí sobre margem de erro e nível de confiança em uma pesquisa estatística. Nos dias atuais, as pesquisas estatísticas são muito importantes para a compreensão de muitos fenômenos da nossa sociedade. Como já vimos, a abrangência de uma pesquisa estatística vai muito além da coleta de dados em certa população, sua organização e interpretação. As informações colhidas e analisadas podem servir de referência em muitas áreas, como vocês bem sabem, indústrias de produção, por exemplo, a indústria farmacêutica, a construção civil e tantas outras, né? Então a gente dá um direcionamento aí para onde a estatística vai, para o lugar que você quiser. É bem isso mesmo. Além disso, podem e devem servir como referência para a adoção de políticas públicas em benefício da população, seja na área de saúde, na área de educação, segurança, habitação, saneamento, inclusão social, ambiental, estão em voga outros, e tantas outras que vocês quiserem aí. Então, estatística é um negócio louco, é um negócio que, sabe assim, vai para onde você quiser. Poxa, eu tenho estatística dentro do meu microambiente, lá na minha casa, né? Tem. Eu saio, vou para a rua, pego o transporte público, tem estatística, chego na escola, sim, chego no trabalho, sim, sabe? Volto à noite, sento lá no sofá, vou assistir televisão, tem tudo, pode ter certeza. Então são questões assim muito amplas, muito abertas, que geram discussões, e aí vocês são prova disso, né? Quantas vezes a gente chega aqui e conversa sobre questões muito abertas, sejam questões ambientais, sociais, questões de trabalho, questões de renda, né? Questões de educação, voltadas para a saúde. Olha o tanto de questões que eu enumerei aqui. Então, é muito vivo, né? Não perde a oportunidade quando você estiver aí na sua escola, tiver aquele tempinho, né? Legal, pode ser qualquer
qualquer tempo, tiver aquela oportunidade, junta aí o pessoal, né? Juntar entre aspas, né? Com segurança, né? Mantendo todos os protocolos aí que a gente sabe, mas faz o pessoal uma roda de conversa aí, troca ideia, né? Troca conhecimentos, né? Troca pontos de vista, opiniões. Então, tudo muito, muito importante, isso é muito esclarecedor e vai de encontro àquilo, né? Que é a proposta, né? Da Lei de Diretriz de Base Nacional, que é formar um indivíduo pensante, crítico em relação a tudo que acontece ao seu redor, em tudo que acontece no mundo contemporâneo. Esse é o foco, essa é a ideia. E onde matemática entra nisso? Poxa, estatística pura, análise dos números, não só na frieza deles, não. Olhei, cheguei num resultado, olhei uma média, olhei uma variância, olhei um desvio padrão, olhei uma margem de erro, por exemplo, um nível de confiança de uma pesquisa, analisei gráficos de um estudo estatístico, tá, legal, tal. Não, vai muito além daquilo, né? Analisa todas aquelas informações e a partir dali você tem um ponto de vista, né? E consegue criar mecanismos, você visualizar possibilidades de solução para aquilo. Mas não está ao meu alcance, professor. Sim, mas o que acontece? O indivíduo que tem essa capacidade de análise crítica, ele está muito adiante daquele que não tem, daquele que simplesmente olha os números e aceita como ponto final. Né? Então, essa capacidade que a gente tem de olhar, analisar, né, esses números e ir muito além do que ele simplesmente reflete, né, é algo muito, muito produtivo na nossa sociedade e o mercado de trabalho precisa desse profissional que tenha esse olhar crítico, né? Que tenha esse olhar amplo, né? Tem uma visão ali de muito aberta, né? Tem um ângulo maior de visão em relação àquilo que ele observa, aquilo que ele interpreta. Então, é muito, muito importante mesmo, ok? E aí vai de encontro o quê? A confiabilidade das informações, né? E a gente sabe que a confiabilidade das informações está diretamente ligada, basicamente, aí, a duas questões que nós vamos trabalhar na aula de hoje. A primeira delas, o que é? É a margem de erro de uma pesquisa estatística e a segunda é o nível de confiança. Elas estão assim, interligadas, né? Caminham juntinhas, vamos brincar aí, caminham de mão dadas aí numa pesquisa estatística. Beleza? Vamos lá então? Entendemos que é praticamente impossível, tá, ouvir todas as pessoas em um certo grupo a ser estudado, né? Principalmente quando ele for grande, né? Quando você tiver uma amostra aí significativa. Bom, seja por questionários, por entrevistas ou por outros meios, e que nem sempre as respostas são fidedignas, ou seja, dignas de confiança. É uma questão importante mesmo, né? Fiz uma pesquisa com 100 pessoas, todas responderão. Beleza, tá? Então, legal, você conseguiu ouvir todo mundo. As respostas que elas deram realmente, né, expressam a confiança, são certas em relação àquele ponto de vista, né? Então, são questionamentos. E aí, para isso que existe o quê? A margem de erro e o nível de confiança. Sim, alguém pensou nisso. Quantas e quantas vezes, né? Principalmente esses questionamentos, né, que são feitos aí via telefone, né, ou por outras fontes, né? Às vezes a pessoa não responde com aquela fidelidade, né, que deveria responder, principalmente as questões ligadas aí a questões ligadas de cunho social, enfim, para levantamentos estatísticos aí, especificamente para os órgãos governamentais, que são muito importantes você responder aí com absoluta fidelidade, ok? Muito, muito importante. Então, o que acontece? As pessoas a serem ouvidas, tá, dentro de uma amostra podem e devem ser captadas com base em dados demográficos ou comportamentais. Sim, dependendo do objetivo da pesquisa. O resultado de uma amostra implica que o resultado daquele grupo estudado indica a tendência dos outros. Veja que interessante, né? Então você vai pegar a amostra lá, o resultado daquela amostra indica a tendência de todos os outros, porque eu peguei uma amostra, não dava para pegar a população inteira, a gente já conversou sobre isso.
O resultado daquela amostra indica uma tendência, né, em determinados grupos, né, e aí a gente já viu que existem formas específicas de captar essas pessoas, né, não pode ser um grupo específico, senão a pesquisa ela acaba sendo tendenciosa, então não pode. Mas aquele grupo, aquela amostra a ser analisada, ela acaba sugerindo a tendência de toda a população. Veja, eu falei tendência, não certeza, né? Então, por isso que existe o quê? Por isso que existem a margem de erro e o nível de confiança, tudo bem? E aí vai variar os percentuais, a gente já vai mostrar para vocês então, tá ok? Bom, a margem de erro é o índice que indica a variação percentual, olha a porcentagem aí de novo, né? Então, a margem de erro é o índice que indica a variação percentual dessa tendência, a tendência das respostas, para mais ou para menos, com base na amostra selecionada. Importante. Interpretando a margem de erro de uma pesquisa estatística. Vamos lá? Imaginemos uma pesquisa estatística amostral, que a gente não está falando da censitária, estamos falando da amostral, tudo bem? Se bem que na censitária também existe a margem de erro, existe o nível de confiança, existe o tamanho da população a ser estudadas, tudo do mesmo jeito, sem problema. Mas no caso aqui a gente está imaginando uma pesquisa estatística amostral, na qual o contratante, é muito comum isso aí, né? Ele determina uma margem de erro de 2%, ok? Então, vou contratar uma pesquisa, eu quero saber quais são os professores de matemática que, sei lá, se adaptaram melhor ao novo ensino médio. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa, tá, com toda a rede, né? E aí o que acontece? Eu vou indicar aí a pessoa que contrata, quem vai contratar essa margem de erro? Sei lá, o Centro de Mídias da Educação vai contratar essa pesquisa. E aí pessoal, a empresa que vai pesquisar, eu quero uma margem de erro de apenas 2%, tá ok? Então eu quero que você faça esse levantamento aí e tal, mas veja, eu quero uma margem de erro de 2%, nem mais, nem menos, ok? Então o contratante, né, a pessoa que normalmente que cobra essa pesquisa, ela determina, ou lógico, se você tiver num ambiente aí de pessoas, né, de pesquisadores, eles vão sentar e queremos uma margem de erro e tal. Mas normalmente é isso, tá? Estamos num ano eleitoral aí, por exemplo, então vocês sabem muito, muito bem que existem pesquisas estatísticas voltadas aí para as eleições e todas elas, né, quando apresentam os resultados, né, a pessoa que cita, né, descreve esses números, ele fala da margem de erro para mais ou para menos, e a gente já vai explicar para vocês o que é isso. Tudo bem? Então, o que acontece? Vamos ter a margem de erro lá de 2%. O que isso significa, tá? Deixa lá para a gente mostrar para vocês. Na prática, tá? Isso significa que se 30% dos entrevistados fizerem alguma afirmação ou negação, devemos considerar que esse valor, na realidade, pode oscilar para menos, ou seja, os 30 menos 2%, ou seja, a 28%, ou para mais, ou seja, 30 mais 2%, dentro da margem de erro, 32%. Tá? Então, quanto maior for o índice percentual da margem de erro, menor será a precisão dos resultados obtidos. Eu vou reiterar aqui para vocês, né? Se você veja, tá? Na prática, se isso significa que 30% dos entrevistados fizerem alguma afirmação, o que a gente deve considerar? Poxa, pode ser os 30? Pode. Tá? Sem problema nenhum, mas pode ser que dentro da margem de erro de 2%, esses 30% não sejam 30%, que refletem necessariamente a pergunta indicada, a resposta à pergunta indicada. Pode ser 28% ou pode ser 32%, e isso está o quê? Isso está na margem de erro. Tudo bem? E aí o que a gente percebe? Quanto maior a margem de erro, né, for o índice dela, o que acontece? Menor será a precisão dos resultados. Lógico, né, você está aumentando o nível de erro, então você está o quê? Está se distanciando aí da pergunta do foco aí. Tudo bem? Então é essa a proposta. Bom, já sabemos que a margem de erro, já sabemos o que é margem de erro, né? Porque a gente acabou de comentar. Mas o que é o nível de confiança de uma pesquisa estatística? Isso é interessante. O cálculo do nível de confiança, como não poderia deixar de ser, está ligado diretamente à margem de erro da pesquisa. Lógico, né? E se eu tenho uma margem de erro muito alta, o nível de confiança vai o quê? Vai diminuir. O que o nível de confiança indica? Ele indica a
probabilidade de, em uma pesquisa, ter os mesmos resultados se for aplicada em outro grupo de pessoas dentro do mesmo perfil de amostra e com a mesma margem de erro. Ah, tá. Então, nível de confiança. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu aplicar a mesma pesquisa, tá? Apliquei essa pesquisa aqui no centro de mídias, por exemplo. Se eu for aplicar a mesma pesquisa, com o mesmo número de amostras, com o mesmo valor amostral, considerando a mesma margem de erro em outro local, o que acontece? O nível de confiança, eu vou fazer essa pesquisa em outro local, ele vai determinar o quê? Se os dados, se os resultados estão próximos ou não. Então, ela indica o quê? O nível de confiança. Ó, eu fiz aqui no centro de mídias, deu isso legal. Fiz na escola X, deu a mesma coisa ou muito próximo, né? A mesma coisa é quase impossível. Eu fiz lá uma escola, fiz levantamento lá na diretoria de ensino lá de, sei lá, Araraquara. O pessoal lá deu mesmo, chegou muito próximo dos dados aqui do centro de mídias e da escola X. Então, o nível de confiança, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo alto. Beleza? Então, é essa a ideia. Por exemplo, se o nível de confiança de uma pesquisa é de 97%, isso indica que se ela for aplicada 100 vezes, daria os resultados dentro da margem de erro, lembrando aí, no caso ali 2%, em 97% dos eventos. É isso aí. Então, veja, eu apliquei essa pesquisa no centro de mídias, na escola X, na escola Y, lá na escola da diretoria de Araraquara, de Ribeirão Preto, de São José dos Campos, de Mococa, enfim. 97% das vezes, se aí for considerar aí, o nível de confiança de 97%, e aí tem um índice para isso, chegou muito, muito próximo. Igual não vai chegar, mas chegou muito, muito próximo. Opa, então temos aí um nível de confiança elevado. Tudo bem? Então, veja, são discussões, são questões assim que a gente, na prática, falar é muito fácil, mas na realidade, se a gente executar e fizer essa pesquisa, a gente consegue viver isso na prática. E hoje, com os recursos tecnológicos aí, a gente consegue fazer isso aí até com certa facilidade. Levantamento de dados, fazer essas projeções, mas é algo que realmente, pesquisa séria, uma pesquisa com uma amostra significativa, ela é trabalhosa, mas os resultados são muito interessantes. Tudo bem? Bom, você se recorda de que no cálculo do tamanho de uma amostra, a margem de erro e de confiança são consideradas? Sim. Lembra lá? A margem de erro, quem que é? Olha lá, apresentamos para vocês. Lembra dessa formulazinha que a gente mostrou na aula anterior? N, ou seja, o tamanho de uma amostra, é igual a Z ao quadrado vezes P, que multiplica 1 menos P dividido por E elevado ao quadrado. Esse E aí, que está lá embaixo, no denominador elevado ao quadrado, é a margem de erro. Tudo bem? Então, a margem de erro, na realidade, o que é? Ela é a porcentagem que indica o quão próximos os resultados estão da amostra em relação ao possível valor real da população total. Quanto menor a margem de erro, lógico, mais próximo estará o resultado dos dados reais, tá ok? Mais próximo, mas 100% é complicado, isso não vai acontecer. Nível de confiança é o Z, E aí o que ele faz? É a porcentagem que indica o nível de certeza de que a pesquisa realmente representa as características de uma certa população, e aí naturalmente considerando o quê? Considerando a margem de erro. Indiquei aí para vocês a margem de erro e o Z, tá vendo? Olha lá, os dois são os mesmos, tanto da descrição aí, da definição, quanto da fórmula. Beleza, então? Tá. Valor padronizado. Essa vocês já conhecem, A gente já vem falando dessa tabela aí há algumas aulas, tudo bem? E o que ela é? Nós temos aí o valor padronizado, Z, e ele é variável. Poxa vida, mas como que é isso? Ela é uma constante definida com base no nível de confiança que foi escolhido para a pesquisa. Okay? Os valores mais utilizados pelos pesquisadores são esses descritos abaixo aí. Okay? E aí a gente insere esses valores na fórmula para a gente calcular o tamanho de uma amostra. No caso aí, uma amostra numa população grande ou desconhecida. Existe, acho que é a próxima aula, inclusive, a gente vai falar do cálculo do tamanho de uma amostra para uma população pequena.
tá? Ou média, que é outro cálculo. E aí o que acontece? As variáveis são as mesmas, vai ter nível de erro, vai ter o tamanho, aí no caso já vai ter o tamanho da população, vai ter o índice aí, né, do nível de confiança, a gente vai usar esse valorzinho padronizado. Então veja, na realidade você vai ter tudo, entendeu, organizado, e aí só você substituir, fazer essa transferência de valores aí para a fórmula, sem muitos problemas, né, e muito importante aí ao final você conseguir interpretar os dados, né, considerando aí a margem de erro e o nível de confiança. Só retornando à tabela aí, a gente tem que um nível de confiança de 85%, ali na formulazinha, a gente vai usar o Z como 1,44, inteiro e 44 centésimos. Então, você pega esse valor aí e substitui, ok? Se você quiser um nível de confiança de 90%, o valor padronizado que você vai usar na fórmula é 1,65. Está aumentando, né? Perceba, à medida que aumenta o nível de confiança, aumenta aí o númerozinho, né? O coeficiente, aí o valor padronizado que você vai utilizar. Temos aí, portanto, um nível de 95%, 1,96%, de 99%, perceba que ele já pulou significativamente, né? Foi lá para 2,58%. Se você tem uma margem de erro, aí, um nível de confiança de 99,5%, muito significativa, o coeficiente, né, o valor padronizado que você vai usar aí na fórmula é o 2,8%, e uma margem, né, um nível de confiança aí de 99,9%, usarás aí, tá, um valor padronizado de 3,29, olha que interessante, né? E aí o que você faz, né? Para determinar o tamanho de uma amostra, né, necessária para a realização de uma pesquisa sobre a renda média familiar, né, de uma certa região, e que o tamanho da população é desconhecido, não sendo possível estabelecer uma estimativa, considerando um nível de confiança de 90%, um desvio padrão de 50% e uma margem de erro de 3%. Tá? E aí a gente vai mostrar para vocês o tamanho dessa amostra. Olha lá, nível de confiança, 90%, tem um coeficiente, valor padronizado, 1,65, olha lá o 90%, 1,65, desvio padrão 50%, e a gente faz a conversão da porcentagem para número decimal, a margem de erro aí também, tá? Que é de 3%. Se puder diminuir essa margem de erro, legal também. Se puder melhorar esse desvio padrão também. Lógico que tudo depende da população que está sendo estudado e o objetivo que você tem nesse estudo. O fato é que a gente tem aí 3% e a gente obrigatoriamente fazer essa conversão. Destaco aí para vocês o nível de confiança e o valor padronizado, foram focos aí da nossa aula de hoje, tá? E que estão intimamente ligados aí, como a gente sabe o que? A margem de erro. A gente deu uma situação aí de exemplo, a margem de erro de 3%, tá ok? Tá? No caso aí do outro exemplo, tivemos um nível de confiança de 97%, tá? Então veja que se você for comparar um nível de confiança de 97% e uma margem de erro de 2%, você vai ter uns dados com uma certa ou muita confiabilidade nessas respostas. Então, à medida que você vai alterando, diminuindo um, aumenta o outro e vice-versa. Beleza? Então, a aula acabou, a aula terminou, falei um monte para vocês, né? A aula foi praticamente um monólogo aí, mas a gente espera que vocês tenham compreendido, tá ok? E é sempre bom ter dúvidas, né? Parece, entendi 100%. Não é legal, né? É sempre bom você ter algum questionamento, é sempre bom você ter alguma dúvida, trocar ideia, conversar e perguntar com o seu professor, trocar ideia e conversar com os seus pais também é sempre muito importante. Tudo bem? Já deixo o meu agradecimento, vou pedir para o nosso diretor colocar o QR Code para vocês fazerem análise da nossa aula, o que deu certo, deu errado, o que a gente pode melhorar, sempre muito importante. Nas Libras aí com a gente hoje a Kátia e a Cristiane, muito obrigado. E o nosso eterno sempre agradecimento a toda a equipe de produção que faz que essa aula aconteça sempre redondinha, né? Matemática. Valeu, obrigado e até a próxima aula. Tchau.